É interessante a gente pensar sobre essa caminhada, porque ela não é fácil. Para isso, eu trago 2 textos nessa noite, textos curtos. O primeiro está em Josué 24, de 14 a 17, e é depois Juízes, capítulo 2, de 1 a 4. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Juízes 2, de 1 a 4. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra, e sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Josué estava no finalzinho, uma transição. Ele havia conseguido levar o povo até a terra prometida. Percebe que o povo, na caminhada até a terra prometida, havia tido momentos de altos e baixos na sua caminhada de fé. E quando ele chega à terra prometida, que eles atravessam o Jordão, é feito o parcelamento da terra prometida e as tribos recebem as suas parcelas. Ele percebe que alguma coisa estava faltando para o povo de Israel. E aí ele vai chamar o povo para uma renovação de aliança com Deus. Porque a semelhança do povo de Israel lá do passado, nós estamos em uma caminhada de fé que ela já está proposta. E o interessante é que esse contexto dessa passagem bíblica mostra exatamente o final de um ciclo dessa caminhada do povo de Israel, 40 anos no deserto. E certamente isso compreende as faltas que muitos daqueles tiveram. Eles fizeram escolhas e muitos erraram nas suas escolhas. Eles tiveram problemas, situações adversas na caminhada. Eles fizeram escolhas que desagradaram a Deus. Optaram por caminhos que mancharam a fé, a conduta deles. Imacularam a sua fé. E é exatamente isso que eu quero falar para você nesta noite. Nós não somos diferentes deles. Nós estamos em uma caminhada de fé,
temos nessa caminhada, de um lado, do outro, à nossa frente, ao nosso redor, certamente obstáculos que vão obstruir em determinados momentos essa caminhada. Todos nós vivemos momentos difíceis na vida de fé. Em meio a essa caminhada, situações onde precisamos tomar decisões severas, difíceis. Vocês jovens, pode ter certeza disso, vão aparecer diante dos seus olhos momentos de escolhas difíceis, aonde você vai precisar exaltar a Deus com as suas escolhas, para mostrar de fato a sua fé. Todos nós temos amigos fora do ciclo da fé. Nós nos associamos com pessoas de outra fé. No geral, nós estamos sendo compelidos a atitudes, no geral, que não agradam a Deus. Quem aqui nunca viveu um momento de crise espiritual por conta de um pecado praticado, de uma escolha errada? Quem nunca aqui desanimou na fé por ter falhado diante de Deus e envergonhado a fé? Quem nunca se desviou da verdade bíblica por achar que estava fazendo o certo quando estava fazendo o errado? Nós estamos em um novo ano aí, e o outro ficou para trás. E nessa caminhada, nesse ano que ficou para trás, talvez muitas falhas, muitos erros e algumas escolhas equivocadas nós tenhamos feito. Eu quero perguntar para você, esse novo ano que nós entramos, alguém aqui chegou diante de Deus e renovou a sua aliança com Deus? Alguém chegou assim diante de Deus e diz: olha, meu Deus, eu quero ser diferente, eu quero acertar. A renovação da aliança com Deus deve ser algo constante e contínuo. Nós nunca podemos dar continuidade a uma caminhada de fé diferente da vontade de Deus. O povo cocheava entre dois pensamentos, porque eles haviam se associado com outros povos. E Josué percebeu isso na caminhada. E Josué foi até o final, quando eles se apostaram da terra prometida. E aí Josué vai e diz para eles: vocês vão continuar assim? O povo de Israel vivia um momento de transição e grande expectativa. Ora, eles chegaram à terra prometida, algo até então para eles de grande expectativa e de esperança. Nós caminhamos a caminhada da fé. Ela já está proposta, e ela precisa ser conforme a vontade de Deus, não pode ser diferente. Nós não podemos nos enganar achando que estamos caminhando, olhando para Jesus, com muitas coisas erradas na nossa vida, na nossa caminhada. Por isso é necessário uma renovação da aliança com Deus. Quando nós professamos a nossa fé, nós prometemos muitas coisas aqui perante o Senhor e perante a igreja. E nós não paramos para repensar acerca daquela decisão que nós tomamos, dos passos que nós demos. Se nós estamos agradando a Deus, se nós estamos caminhando firmemente, olhando para o autor e consumador da fé, ou se nós estamos nos enganando. Por isso, eu quero mostrar para vocês aqui, são importantes alguns passos para essa renovação de aliança com Deus.
Eu quero dizer para você que a sua mãe e o seu pai, ele não pode levar você para o céu agarrado na barra da saia dela, e nem ele pode levar você pela mão para o céu. Ele pode ensinar o caminho para o céu para você, mas as decisões que exaltam e glorificam a Deus e que mostram que você pertence ao Senhor, é você que tem que tomar todo dia. Você precisa renovar ela com o Senhor. Por isso eu quero mostrar para você que para renovarmos essa aliança com Deus, é necessário, e eu quero mostrar para vocês aqui 3 passos muito fáceis, porém vão requerer de nós uma reafirmação, em primeiro lugar, de quem é o nosso Deus, a quem nós servimos, quem é aquele que nos chama, quem é aquele que está sentado no trono. Se de fato Ele é o nosso Deus, nós devemos honrá-lo, nós devemos exaltá-lo, nós devemos reafirmar quem Deus é, para continuarmos firmes nessa caminhada de fé. Isso tem a ver com a nossa vida cristã, dia a dia. Interessante, porque embora nós vivamos em outros tempos, em meio a pessoas diferentes e propósito para o qual Deus nos chamou, o Israel de hoje, ele precisa olhar para o presente sempre, não se importando a época, atitudes semelhantes para agradarmos a Deus. Não importa se nós vivemos ontem, se nós estamos vivendo hoje, se nós vamos viver o amanhã, nós temos que viver para a honra e glória de Deus, reafirmando sempre que Ele é o único Deus na nossa vida. Amém, Jesus. Não importa o tempo de fé que você viveu, vive ou viverá. Nós temos aqui pessoas bem maduras na fé, com talvez 30, 40, 50 anos de conversão ou mais. Como também nós temos aqui pessoas que estão vivenciando a fé nas suas vidas, talvez por 1 ano, 2 anos, não sei. Muitas vezes, despretensiosamente desapercebidos das astutas investidas do inimigo. Nós muitas vezes estamos fugindo para distante de Deus, por causa de algumas escolhas erradas na nossa vida. O povo de Israel, ele buscou nos deuses daqueles povos que eles haviam se associado com eles, mas eles estavam entrando na terra prometida como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse agradando a Deus, e não estava. Então Josué percebe, e Josué vai chamá-los para que eles fizessem uma renovação da aliança com Deus. Eu e você também precisamos disso. Qual a nossa postura de fé? Agora, para mantermos a aliança com Deus, é necessário diariamente uma renovação de muitos aspectos que se desgastam com muitas lutas do dia a dia. Tem muita gente desencorajada, tem muita gente desanimada no meio das nossas igrejas. Tem muitos jovens abandonando a fé, porque acham que a fé é algo fácil. Mas eu gostaria de dizer para vocês que, semelhante à vida do Israel do passado, a nossa vida, em muitos momentos, ela é sacudida por vendavais, por tufões, tsunamis, pecados que muitas vezes nos deixam em situações complicadas perante Deus. E só a misericórdia do Senhor
para nos assistir. Por isso, aquele povo foi chamado por Josué a uma atitude de inteireza de algo. Josué chega para eles e diz: olha, vocês não podem ficar coxando, pensando ou querendo servir a Deus ou entre os outros deuses dos amorreus. Vocês não podem servir ao Deus de Israel e a Baal. Vocês não podem servir ao Deus de Israel e servir ao mundo. Para isso, ele diz: vocês precisam de uma atitude de inteireza de alma. E quando ele fala de uma atitude de inteireza de alma, nós precisamos entender o que é isso. É sermos completos para o Senhor, agirmos com integridade para com Deus. Isso me faz lembrar de um versículo muito importante para o povo de Israel do passado, para o povo de Israel hoje, e sempre vai ser importante para o Israel do amanhã. Deuteronômio 6:5, ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, ama o Senhor por completo. A tendência da igreja dos nossos dias é muitas vezes particularizar a parte do amor a Deus a uma área da sua vida e não o todo, e não o inteiro da sua alma. E nós precisamos nos manter alerta para isso. Você jovem, você precisa de tomar as decisões corretas. Você adolescente, você precisa buscar a vontade de Deus para a sua vida de fé. Você precisa de consagração na sua vida de fé para caminhar firmemente olhando para Jesus, para que você não venha se desviar para a esquerda nem para a direita, mas olhando para Jesus. Para isso é necessário que você faça essa afirmação ou reafirmação no seu coração: quem é o meu Deus? A quem eu sigo? O segundo passo aqui, que na verdade está mais para uma atitude nossa, se de fato nós queremos, e se de fato nós entendemos que essa aliança que nós fizemos com Deus, ela é importante na nossa vida, é necessário reafirmarmos o propósito de Deus e o que Ele fez por nós. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Por que você está aqui nessa noite? Qual é a razão de você sair da sua casa, de você deixar o mundo lá fora e vir para um domingo à noite, para um culto, sentar aqui para ouvir um pastor pregar alguma coisa desse sentido? Todos nós somos chamados por Deus, porque Ele tem um propósito para nós. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu preciso perguntar para você, meu querido que aqui está nessa noite: qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual a finalidade do chamamento de Deus para a sua vida? Pastor, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu quero perguntar para você: há propósito em Deus para a sua vida? Deus te chamou porque você de fato tem um propósito para a sua vida? Para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem do povo de Deus, precisamos de atitudes que revelam um só propósito: o prazer de adorar ao Senhor, de tão somente agradar a Deus. É isso, meu querido. E isso só acontece
A gente precisa parar de andar querendo argumentar quando nós estamos errados, querendo argumentar em nossa defesa, dizendo, não, mas eu acho. Na fé não existe eu acho. A fé exige a vontade de Deus, soberana em tudo na nossa vida. Por isso, eu quero dizer para vocês, busque a vontade do Senhor, porque ela é perfeita. Quando nós andamos dentro do propósito de Deus, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. E isso só vai acontecer se nós andarmos conforme a vontade dele. Duas atitudes se revelam, e vai revelar se você de fato vive a inteireza de propósito na igreja do Senhor. Não importa o tamanho dela, importa a fé que você vive nela. União e unidade. Ambas estão inseridas naquilo que a Bíblia chama de amor. Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós iremos unir as nossas mãos em prol de um único propósito. A união que está no amor, que nos torna um povo só, povo de Deus. Isso é propósito dele. Deus nos chamou, e eu espero, meu querido, que você entenda isso, porque de fato, se você ama a Deus, você vai amar a igreja de Deus, e isso vai cooperar para o seu bem, porque Deus lhe chamou, porque tem um propósito para a sua vida. Tem muita gente se lambuzando como querem no lamaçal do pecado lá do mundo, que não estão se consagrando para a honra e glória de Deus. Há um propósito, e nós não podemos fugir do propósito divino para as nossas vidas. Quando alguém não partir do mesmo ideal que Deus quer, ele é indiferente às necessidades dos outros. Perceba, meus queridos. Mas quando nós estamos e vivemos um só propósito, a gente pode não ser tão talentoso, mas Deus, Ele nos habilita para a honra e glória dEle, e nos usa para o bem dos nossos irmãos, para o bem da sua igreja, porque Deus nos fortalece, nos encoraja para a sua honra e glória. Mas eu quero terminar. Se você deseja renovar sua aliança com Deus, porque você é dele, você pertence a Ele, talvez você tenha falhado, não quero julgá-lo por isso, porque isso também acontece comigo, mas eu quero motivá-lo, eu quero incentivá-lo hoje à noite, para que essa renovação de aliança aconteça, para que você vá bem, para que você seja uma bênção na mão do Senhor, para que você seja instrumento de transformação aonde você for. Para isso é necessário uma coisa importante, mais um, e é uma atitude que depende só de você. É necessário que eu e você reconheçamos a nossa falha e consertemos-la para agradar a Deus. O que foi que Josué disse? Deitai fora os deuses estranhos. Olha que coisa interessante, porque ele havia percebido que o povo de Israel, ele estava infiel diante do Senhor. E aí ele disse ao povo: olha, deitai fora, jogai fora, retirai do meio de vocês a idolatria, os deuses dos amorreus,
Josué conhecia muito bem a todos aqueles com quem ele convivia. Embora já tivesse de posse da terra prometida, cada um deles já estava na sua parcela, mas algo ainda precisava ser feito por Josué, porque Josué, ele sentia no seu coração que alguma coisa não estava bem, que alguma coisa estava faltando. Ele sabia que as pessoas não estavam inteiros para o Senhor. E aí ele vai chamar o povo e ele vai dizer para eles: faça uma varredura na vida de vocês, retirem tudo quanto vocês trouxeram para a vida de vocês, para os lares de vocês, para as famílias de vocês, que são maldição da vida de vocês. Porque se vocês entrarem na terra prometida, nas suas parcelas, e não fizerem isso, vocês serão amaldiçoados por Deus, e a terra não será bendita na mão de vocês. Vocês podem ter certeza disso, que a terra que manava leite e mel, ela jamais produziria leite e mel se eles fossem fiéis ao Senhor. É assim na nossa vida, irmãos. Deus não tem por inocente o culpado. Então o povo de Deus, em todas as eras da história, falhou, enfraqueceu na fé, andou segundo os seus caminhos, errou diante de Deus e dos seus irmãos. Mas aprove ao Senhor levantar alguém para levar o seu povo à sua vontade soberana. E é por isso que Josué chama aquele povo e diz: olha, consagrai-os ao Senhor. E o povo sentiu a palavra de Josué. Diz a palavra que o povo chorou na presença do Senhor. Por isso, eu quero dizer para você, não importa. Às vezes nós olhamos para o passado, olhamos para os vultos da história cristã, daqueles que foram exemplos de fé para nós, e nós olhamos muito para eles, esquecemos de viver a fé hoje. Olhem para a fé de Abraão, mas viva a fé que Abraão viveu. Não podemos esquecer que a semelhança do povo de Israel do passado, vivemos circunstâncias bastante parecidas hoje. Não é de estranhar o conselho deixado pelo salmista no Salmo 1, em forma de aviso para nós, a todo aquele que é chamado por Deus para viver a sua vontade santa. Ele diz: não se associem com homens impuros. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas nós estamos fazendo o contrário do que diz a palavra, e aí essa associação importa. Nós estamos importando coisas que as pessoas que não amam o Senhor praticam e são contrárias à vontade de Deus. Quando nós percebemos, nós estamos longe do Senhor, nós estamos praticando coisas estranhas à vontade de Deus. Nós já não temos mais vontade de orar, nós não temos mais vontade de ir ao culto de doutrina, nós não temos mais vontade de participar do ministério de louvor da igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios das coisas e dos valores do mundo lá fora. Sabe o que é que nós temos que fazer? Tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nos consagrarmos para o Senhor, para que a nossa família seja bendita, para que a nossa igreja cresça, para que o reino de Deus se estabeleça. Ouça isso. Não adianta queremos que os outros renovem a sua aliança,
sem que você deseje isso na sua vida. Não vamos esquecer que Lutero, antes que ele desejasse qualquer mudança da vida da igreja, ele viveu a mudança no seu coração, na sua alma, na sua vida. Antes que Lutero desejasse a mudança externa na vida da igreja, ele viveu internamente a mudança de Deus na sua vida. Você quer ver essa igreja impactada? Então renove a aliança que você tem com o Senhor e viva isso primeiramente na sua vida, porque a partir de você outras pessoas certamente farão o mesmo, e assim a igreja será abençoada. Sabe o que é que você tem que dizer para encerrarmos aqui? Eu quero ser melhor. Eu quero servir melhor ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor inteiro. Eu quero ser inteiro para o Senhor, para a honra e glória dele. Eu quero ser um instrumento de transformação. Eu quero ser bênção aonde eu for. Renove a sua aliança com o Senhor e viva para a honra e glória